Bangers e juristas de todo o país, estamos aqui com mais um Direito e Rock na web rádio da Uniriter. O programa pode ser acessado também no SoundCloud, basta que você vá lá e digite Direito e Rock, curta e ouça. Hoje nós estamos aqui com a coordenadora do mestrado em Direitos Humanos da Uniriter, a professora Sandra Martini. Tudo bom, Sandra? Tudo bem. Tudo bem. A Sandra é uma especialista em direito fraterno. A gente escolheu um tema hoje para debater, baseado no episódio que aconteceu na fronteira dos Estados Unidos e a separação das crianças dos seus pais por serem imigrantes ilegais dos Estados Unidos. O que isso tem a ver com o direito fraterno, Sandra? Bom, esse é um assunto em que o direito fraterno entra no sentido de desvelar paradoxos. Se tu pensas que a fraternidade tem exatamente a função de ver o que tem por trás disso, ela vai ver nessa situação uma infância ferida, ou seja, crianças que nos seus países de origem já tinham uma situação de dificuldade social, de vulnerabilidade social, os seus pais decidem buscar um outro mundo, atravessar as fronteiras e eles ficam no outro lugar. Então, o menor continua sendo fragilizado, assim como o idoso, assim como as pessoas com deficiência, etc. e tal. Então, é muito interessante a gente observar a forma como a política acaba usando a fronteira como uma grande barreira. Quando nós falamos em metateoria do direito fraterno, um dos primeiros pressupostos é o rompimento das barreiras. Essas barreiras, elas distanciam, não? E a perspectiva do direito fraterno é pensar numa solidariedade que pode avizinhar as populações. Se nós pensarmos, nunca a sociedade foi tão globalizada ou tão mundializada como é hoje. E nós continuamos com práticas antigas da época do período romano, não? Se a gente pensa o que acontecia na Indonésia, não? A Indonésia, um dos primeiros povos, eles se fixavam num território e saíam uma busca de outros territórios, não? As barreiras eram barreiras feitas de pedra, de junco, daquilo que a natureza oferecia. Hoje, a natureza oferece ou não pedras, mas independente disso, nós temos um governo que pretende construir uma grande barreira. E pretende faticamente, não é só no discurso. Exatamente. E mesmo ela não existindo faticamente, ela existe ela está como se ela estivesse. Por isso é interessante, Germano, me parece, ver a função também, quando me convidaste, eu estive pensando na relação da música, muito mais do que do próprio rock, não, mas da relação da música com o próprio direito. E aí tem um compositor italiano que nasceu na Ligúria, mas morreu em 2003, me parece que em Roma, se chama Luciano Berio, e ele diz o seguinte: la música não é mais sola, isso é, a música não é ou não está, não é nunca sozinha. O direito também não está nunca sozinho. A questão que a metateoria do direito fraterno se coloca é de que modo os pactos, os acordos não funcionam ou não funcionam nessa situação. Legal. E o que nós vemos é um não funcionamento. Sim. A Sandra já anunciou aí a preferência dela pela Itália. A Sandra é uma expert em Itália, direito, as conexões. E a gente fez uma seleção em homenagem a Sandra aqui também, de bandas italianas para encaixar no tema. A primeira que a gente vai ouvir, Sandra, é uma banda italiana de heavy metal. Eles cantam em inglês, as outras não também. É o Lacuna Coil com a música When a Dead Man Walks.
Sandra, uma outra homenagem que eu fiz a você é que a Lacuna Coil é uma banda de mulheres. Né? O que é importante nesse contexto, inclusive no contexto aí do que a gente está discutindo, o caso do Trump, né? Basicamente, o que o pessoal da Lacuna Coil diz aqui é que nós vivemos num tipo de esperança em que o coração fica seco, que a gente se esquece das coisas e que nós parecemos mais como Dead Man Walks, né? Como zumbis caminhando sem direção. Né? E é mais ou menos isso que eu pensei quando vi a separação dos filhos, especialmente das mães. Você ouviu o áudio? Vi, terrível, terrível. E não só o choro das crianças, não, mas o choro silencioso muitas vezes da mãe e as escolhas trágicas, como falava Guido Calabrese, quer dizer, eu vou e deixo meu filho, eu vou e carrego. Elas nem essa opção tiveram de ficar com as próprias crianças. Mas aí, Germano, eu lembrei que talvez a gente tenha que retornar um pouco e pensar na relação das mães indígenas com os seus filhos. As mães indígenas não se separam jamais dos seus filhos. Quando a gente faz qualquer disciplina de antropologia, essa é a primeira lição, quer dizer, a mãe indígena, por que as mães estão nos centros das grandes cidades, as mães indígenas sempre com os filhos ao redor? Porque para elas é impensável colocar a criança na creche com 6 meses, colocar a criança na creche com 1 ano, colocar a criança na pré-escola com 4, 5 anos. Não? Por quê? Porque a criança é a continuidade do corpo da própria mãe. Não? O que nós estamos observando é um grande espetáculo de autoritarismo, é uma grande segregação e é uma morte silenciosa. Quer dizer, e nós, se nós observarmos o que acontece no Mediterrâneo, já que a gente está falando da Itália e de Europa, não? Nós vamos ver que os migrantes, eles vêm com os seus filhos e jamais de qualquer país, a polícia, tanto da Itália, da França, da Grécia, jamais separam os filhos dos pais. Muito antes, pelo contrário, tem políticas próprias para que a família... Tem, se chama ricongiungimento das famílias em italiano, não? Ou seja, eles procuram fazer com que as famílias se encontrem no território europeu onde estão. Isso é uma política ou uma lei? Tem uma política da Itália especificamente. Acho que tem uma diretiva da União Europeia, não tenho certeza com relação a isso, mas tem sim uma recomendação para que as famílias se encontrem. Por que nos anos 90, exatamente quando essas bandas começam a se manifestar, porque a música também, ela vai me dizer muitas vezes aquilo que a comunidade não pode dizer. Então, se a gente observar o fator migração nos anos 90 na Europa, uma determinada cidade próxima de Milão, um grupo de prefeitos alugou um grande navio para levar os migrantes de volta. Por quê? Com medo que viessem todas as famílias. E como? Quando tu tens um familiar legalizado, tu pode ir chamando os outros familiares. E isso é um grande problema na perspectiva deste mundo separado, deste mundo segmentado. Sem fraternidade. Sem fraternidade. E é sempre o corpo dos pobres que está em jogo. Não? Se a gente pensa na metateoria do direito fraterno, nós vamos ver novamente esse paradoxo da exclusão dentro de uma perspectiva de uma sociedade inclusiva, de uma sociedade que tem uma série de direitos, uma série de pactos, uma série de acordos. O Brasil e os países de modo geral assinam todos, não, carimbam todos, e na hora da efetivação de um direito fundamental, de um direito humano à vida, porque ele está falando da vida, não somente da vida mental, mas sobretudo da vida física, dessa separação, da dificuldade linguística, como é que essas crianças se comunicam, quer dizer, a forma delas comunicarem é gritando, é chorando. Elas estavam em umas jaulas, né? Claro, e esse é um processo. Eu me lembro quando eu fui estudar na Itália, nos primeiros anos, eu fui visitar o tribunal e eu me assustei com o tribunal, onde eles têm jaulas para os presos perigosos. É isso que nós estamos revendo.
Quer dizer, uma desumanização do próprio ser humano. E por que uma das músicas não que tu escolheste, ela fala assim, o que é o povo americano? Será que o povo americano quer isso mesmo? Como é que ele é representado? Não? Porque nós também hoje temos uma rejeição com relação aos Estados Unidos com o que está acontecendo. Bom, mas não é todo o povo americano. Como é que a gente vai resolver essa situação? É verdade. Bom, aproveitando o gancho, Sandra, nós separamos uma música aqui de uma banda italiana chamada, você corrija minha pronúncia, Verdena? Sim, Verdena. E a música se chama Identity. Vivo dentro di te, immobile, io sarei, giuro immobile, io non credo impazzirò, dammi nuove idee, triste mi fea, dammi nuove idee, dammi nuove idee. Non andare via, forse è comico, ladro come puoi, forse non lo sai, ti cerco nell'anima, non vedi in più, stacci ancora qui, sperpera i tuoi sì, spegni così. E essa é a Verdena, Sandra. Eles dizem aqui na música, é uma banda super nova, sim, bem dos anos 90, não? Isso, mas são bem famosos na Itália hoje em dia. E eles dizem algo como: olha, as minhas ideias, me dê novas ideias, procure por novas ideias, porque aquelas que eu tenho são tristes e eu acho que eu vou enlouquecer. É por isso que eu acho que a fraternidade pode ser um novo espetáculo, não? Por isso que eu acho que o novo no direito pode ser representado através do pacto com o outro, através da inclusão, através da ruptura de fronteiras, através de apropriações. E nós temos exemplos muito interessantes de situações de fronteira onde as populações criaram formas de inclusão. Se a gente pensar no caso de Santana do Livramento, quando fecha o hospital, o Uruguai, Rivera passa a atender os pacientes. Se a gente pensar no caso de outras doenças, se a gente pensar na contribuição importante do Brasil com relação a práticas preventivas da AIDS para toda a América Latina, para os países da África, se a gente pensar em atividades como as que se desenvolvem nos próprios BRICS, por exemplo, o que aproxima estes países? Cultura não é, direito não é, língua não é. A única coisa da perspectiva sociológica que me parece que pode aproximar é um sistema de saúde. E aí vendo sempre a saúde como ponte para a cidadania, como ponte para outros direitos. A fraternidade aí é uma nova ideia baseada em algumas coisas antigas. Liberdade e igualdade nós sabemos o que Sim. é, mas
tem o irmão esquecido da Revolução Francesa aí, né? Não, o professor Elídio Resta, que é o criador da meta-teoria do direito fraterno, sobre fraternidade existem alguns autores importantes. Elídio Resta, que trabalha com a meta-teoria, Antônio Baggio, que trabalha com o princípio da fraternidade, que tem observações muito interessantes, que são diferentes da perspectiva do Resta. Também o Itineria na Espanha, e em Portugal nós temos o professor Paulo Ferreira da Cunha, que é nosso também, não da rede, que trabalha com este tema. A ideia é que a fraternidade ficou escondida nas masmorras da Revolução Francesa, não por acaso, mas de propósito, porque efetivar fraternidade implica no meu envolvimento enquanto um eu no processo de transformação. E isso é difícil. Isso é muito difícil. Enquanto a solidariedade significa eu apoio determinado movimento, não? Eu ajudo a financiar uma campanha, eu presto o meu assistencialismo. A fraternidade ultrapassa o nível da solidariedade, não, e vai para o nível da ação. O professor Stefano Rodotà também trabalha com essa diferença solidariedade e fraternidade. Porém, para ele, a solidariedade estaria no lugar da fraternidade do Elídio Resta. O que é curioso ver, Germano, é que em 132 constituições do mundo inteiro aparece ou a palavra fraternidade ou a palavra fraternidade, com mais ou menos o mesmo sentido. Acho que a possibilidade de uma nova esperança para o direito, para a transformação social, pode ser resgatada com o princípio da fraternidade, liberada de todos os significantes assistencialistas, beneficentes que possa ter, não? A fraternidade é alguma coisa que me coloca diante de um paradoxo do qual eu tenho que resolver, mesmo sabendo que resolver um paradoxo, reduzir uma complexidade, é criar uma nova complexidade. E não vai ser separando mães de crianças, né? A gente escolheu, de maneira alguma, né? A gente escolheu uma outra música, essa música é de uma banda que são de uns malucos de Modena, o nome da banda é Modena City Humblers também, e a música se chama Altrimondi. No question that we are being tested in Iraq. Being tested politically as well as militarily, that we must and will win, that we must and will win. Quanto dolore, quante tensioni nascoste tra noi nei nostri pensieri, troppi nemici, troppi veleni nascono tra noi nei nostri desideri. Molto lontani dalla realtà, troppo lontani dalle verità, non curanti dei bisogni delle nostre paure, paura di volare, paura di morire, la paura di non sapere più da che parte stare, non riuscire più a distinguere cosa è il bene e il male. Another world is possible, un altro mondo è possible. Another world is possible, e notre monde è possible. Di nascosto nei palazzi delle nostre città si sezionano le sorti dell'umanità, curanti dei bisogni dei nostri desideri, delle nostre paure, paura di morire.
problem of democracy. The authority Another world is possible. Un otro mundo es posible. Another world is possible. Un altro mondo è possibile. Di nascosto nei palazzi delle nostre città si sezionano le sorti dell'umanità, non curanti dei bisogni dei nostri desideri, delle nostre paure, paura di morire. Cambiare. Cambiare. Di nascosto nei palazzi delle nostre città si sezionano le sorti dell'umanità, non curanti dei bisogni dei nostri desideri, delle nostre paure, paura di morire. Another world is possible. Another world is possible. Essa é uma música que fala, entre outras coisas, o lema do Fórum Social Mundial, né? Exatamente. Outro mundo é possível. E diz também as comunicações são rápidas, o destino da humanidade está além das nossas necessidades. Quando eu vi a cena das crianças separadas da mãe, eu juro que eu pensei que a gente tinha regredido bastante no tempo. E é bem o que a música diz, não? Uma tristeza que é difícil entender, novas ideias que não vêm. É um sentimento que tu não sabe expressar. Que se tu procurar Não sabe expressar, exatamente. se tu procurar um vocabulário para dizer, uma palavra, uma semântica que me diga o que a gente está sentindo, é tristeza, é raiva, é angústia, é depressão, é decepção. O que é isso? O que nós sentimos ao ver as cenas e ao ouvir? Não? Porque quando tu visualiza, tu fica pensando nos nossos institutos de menores, né? Agora, quando tu ouves, é um sentimento que brota dentro de ti e tu não sabe como fazer. Aqui me parece que a gente tem que pensar de forma um pouco similar com a questão do terrorismo. Porque se eu utilizar as mesmas ferramentas que os terroristas para acabar com o terrorismo, eu vou gerar muito mais violência. Claro. Então, assim, qual é um grande pressuposto da meta-teoria do direito fraterno? É a não violência. Quer dizer, então, no lugar da minha angústia, da minha raiva, da minha provocação, da minha vontade de quebrar tudo, eu tenho que retomar aquilo que Gandhi dizia. Quer dizer, o povo indiano não sabe a força que ele tem. Não? E por isso outro mundo... Que bacana. E é uma outra visão de direito. Claro, né? E por isso outro mundo é possível. Agora, que outro mundo é esse? É um outro mundo que eu tenho que construir. É um outro mundo no qual os operadores do direito, os operadores sociais precisam construir. Não dá para ficar naquela velha ideia, não, que o Brasil é o país do amanhã, então eu não preciso fazer nada hoje, porque amanhã vai ser melhor. Não. Ou pensar que essa situação de migração não está acontecendo aqui também. Ela acontece. Claro. Nós não temos um Trump, não, mas nós temos barreiras muito fortes que muitas vezes separam mãe e filho. Quando chegaram os haitianos aqui no Brasil, quando os haitianos chegam em Brasileia, no norte do Brasil, eles são colocados em praça pública e os empresários, muitos deles, vão lá e escolhem pelo tamanho da canela dos negros. Não. Ou vão ter babás que falam inglês para educar os filhos. Exatamente, inglês e francês, né? Francês eu falei errado. Se nós pensarmos, mas eles falam muito inglês também. Se nós pensarmos na situação dos venezuelanos que estão hoje na nossa fronteira, claro que para nós aqui do Rio Grande do Sul tudo é muito longe, tudo é muito distante, etc. e tal. Mas esses fenômenos estão batendo às nossas portas. Acho que a gente vive uma situação de infância ferida e é preciso resgatar isso. Porque se eu não resolver por aí... Verdade. Viu, Sandra? A conversa ia longe. A gente tinha papo para fazer 2 horas de programa.
A metateoria do direito fraterno é ensinada no programa de mestrados em Direitos Humanos da Uniriter pela professora Sandra. Quem achou bacana, procura ela aí no mestrado, que vai ver uma nova visão de um outro mundo, como diriam os do Modern City Hubs. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigada pela oportunidade. Aqui também no curso de Direito, hoje nós temos uma aluna defendendo o trabalho com fundamentos na metateoria do direito fraterno. Legal. E para fechar, uma música do Green Day, que eu acho que o título é autoexplicativo para a gente terminar o programa. American Idiot.